Falei, cara, eu não posso ser tudo com essa cara. Eu preciso... Tudo consultoria, né? Exato. Falei, eu preciso dar um outro nome. E aí eu também Ter fiz uma empresa, né? Exatamente. Aí eu fiz uma mentoria também. Foi muito legal, muito, muito especial esses caminhos, né? Das pessoas que vão ajudando a gente, aparecendo no nosso caminho. E ela falou, Bia, você vai falar com pessoas, mas você precisa ter uma empresa para falar com empresas. Eu falei, tá bom. Mas aí eu não queria nada assim, tipo, Bia Soluções de Marketing, né? Aí um belo dia veio Beatrice e falei, cara, meu nome é em latim, então. Boa. Coisa beça, né? Eu acho que quem viu aqui deve ter ficado, nossa, mas passou por um monte de coisa. Perdido. Mas vamos dissecar, porque é bem legal, assim, a sua jornada, né? Então, acho que a primeira coisa que me chamou a atenção quando você me contou cara, você trabalhava de CLT, e um belo dia você começou a querer pensar em empreender, né? E aí você resolveu abrir com a sua amiga uma loja de moda íntima para ter recurso para depois de fato empreender o que você queria, Sim. né? Que é na área de comunicação e tal. Então, cara, como é que foi isso, nessa decisão de, puxa, eu preciso encontrar recurso financeiro para para ter estofo para empreender no que eu realmente quero, né? Como é que foi como é que nasce essa ideia? O que isso te ensinou, né? Essa fase zero, assim. Sim. Então, a gente, para começar, essa necessidade de ter primeiro um recurso, ela vem muito da insegurança e por não ter uma base de referências empreendedoras, né? Então, realmente, a gente acha que a gente precisa ter tudo arrumado para poder começar alguma coisa. A decisão de sair do CLT para abrir um CNPJ, ela foi pensada, mas ao mesmo tempo foi muito arriscada. Hoje em dia, eu olho e fico assim, cara, que decisão ousada, assim. Eu cheguei em casa, conversei com os meus pais. Eu era solteira, morava com os meus pais, assim, tinha uma grana guardada. Seguro. Eu não ia perder, mais seguro. Eu não ia perder nada, assim. Querendo ou não, a gente ainda tava naquele meio de pandemia, já tinha acabado, mas ainda tava aquele período de muita insegurança, o que vai ser. Falei, cara, a hora é agora, assim. E saí com a porta aberta, cheguei, conversei, falei, tô com outros projetos. Acho que empreender é sempre risco, né, cara? Né? Você pode mitigar, no seu caso, pô, não tenho um filho, não tô com uma dívida de uma, sei lá, de uma casa, apartamento, sei lá. Mas é sempre risco, não tem jeito, né? E a gente faz o tempo inteiro risco. O tempo inteiro a gente tem que tomar uma decisão. Cara, isso aqui vai me ajudar em quê? Então, isso é muito importante, né? A gente se vê também como uma empresa. Porque a gente fala muito de marketing pessoal, às vezes, a gente acha que é só a roupa que a gente veste, o tipo postura. de foto. Exatamente. A gente também tem que se colocar como uma empresa. A gente também tem que entender o que a gente quer de estratégia. De propósito. Exatamente. Então, se olhar também estratégico, aonde a gente vai estar, tem que ser pensado. E aí eu arrisquei. E aí depois a gente vai sempre aprimorando. E o que você entendeu que fez total diferença? Você se organizar financeiramente antes? Ou você aprendeu outras coisas? Eu aprendi outras coisas. Para início de, assim, a primeira coisa que eu aprendi, né, e depois eu reforcei esse aprendizado, foi que a gente não precisa esperar estar tudo pronto. Eu odiava aquela frase, o feito é melhor do que perfeito. Também odeio. Olha como eu odeio. Gente, mas é muito comum, né? E aí, um belo dia, assim, eu tava muito resistente em colocar a Beatrice no mundo, né? Síndrome da impostora. E eu ficava assim, não. Ficava guardado lá o projeto. Eu já tinha muitas coisas prontas, eu ficava muito insegura. Porque eu ainda tinha alguns outros clientes de design. Eu nunca parei com design, né? O design gráfico. Então, eu tinha cliente que me ligava de vez em quando, me pedindo alguma coisa. Eu tenho cliente que é professor e me pede para fazer apresentação de slide. Então, essas coisas assim, eu sempre continuei fazendo. Nunca parei de fazer. Mas não era o meu principal e era uma coisa nem que eu falava, assim. Eu nem me apresentava como. Durante muito tempo, eu nem falava que eu era designer gráfico, né? E aí, com esse período esse teste de empreender, eu coloquei o designer gráfico para aparecer. Falei, cara, é o designer gráfico que vai me abrir portas nesse momento. Então, eu preciso colocar essa versão, né, na frente. Exato. Eu falei, cara, eu preciso me colocar assim. E foi um processo realmente bem longo. Hoje em dia, eu consigo respirar e falar, agora eu tô tranquila. Mas eu passei dias e noites assim, cara, eu faço tudo e não faço nada, sabe? Essa loucura toda. E aí eu me entendi multipotencial, entendi que as minhas habilidades eram importantes para me tornar o profissional que eu era. E isso aí eu aprendi nesse processo todo também.
E aí, quando você tem essa iniciativa, né, de empreender para conseguir dinheiro, para você empreender no que você realmente queria, você ainda por cima não, né, não conseguiu seguir ali até o final com esse Não. empreendimento, teve que voltar atrás e voltar para a indústria. Então, como que foi esse momento também, né, de aprendizado, assim, em termos de resiliência, tipo, cara, porque você tinha uma estratégia Sim. que no final, por algum percalço, né, que acho que você pode contar da sua sócia, deu para trás. Então, isso também é uma super chave no empreendedorismo, né? Sim. Quando eu volto para a indústria, eu volto para ser consultora. E aí, a primeira vez que eu boto o pé na fábrica, sabe assim, quando você fica. Eu sou louca por fábrica e por. E aí, a gente já não estava tão firme na Beatriz, na Bloom, né? A gente já estava mais distante, a gente já não estava conseguindo colocar tanto gás na Bloom. E aí eu comecei a também dar um outro gás nesse outro lado, que até então não tinha nome. E aí quando eu volto para a indústria, eu começo a dar todo o gás para a indústria. E a Bloom foi ficando cada vez mais de lado. Então, assim, a Bloom, a gente afastou a Bloom, mas não teve um encerramento da Bloom, né? Eu fui para um lado, Carol foi para o outro. A gente continua melhores amigas eternamente, mas esse lado da Bloom a gente foi meio que deixando, porque não era uma coisa fixa, era realmente uma coisa extra. Ela tinha um trabalho dela, eu tinha o meu. E talvez porque não era exatamente um sonho, né? Era um propósito muito em cima de levantar grana, exato. né? Quando a gente foi começando a fazer e acontecer, as oportunidades começaram a serem imaginadas, né? Assim, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo outro. Mas realmente, quando a gente. Uma ideia, toda ideia é boa, né? Mas a gente precisa deixar colocar energia ali. E aí eu falei, cara, tá muito puxado pra mim. Eu tinha que fazer mais do que o retorno, não tava dando tanto retorno. E não tem jeito, né, Bia? Assim, acho que o início é 300%, não tem jeito, com zero retorno, né? É pavimentar, real, né? Então, assim, se você não vê retorno e não é algo que você seja apaixonado, independente do retorno, é mais difícil de você manter esse gás, E né? é muito difícil você. Ainda mais assim, a gente não tinha nem investimento para fazer o que a gente realmente queria, né? Então, eu fui muito assim, cara, deixa a vida levar. Eu não sou uma pessoa muito de sonhos, sabe? Eu não sou muito movida a sonhos. Então, isso também me ajuda muito. Porque aí eu fui seguindo. Tipo assim, o tempo que eu fiquei na Você vai indústria. tateando onde vai abrir chão. Exato, eu tô na indústria, tô indo. Começou a me incomodar, opa. Aí levantei, aí chegou a Sociedade Brasileira de Inovação, que me abriu muitas portas. E aí eu fui sentindo e fui indo. E aí hoje eu realmente tô bem mais segura em relação ao que foi no começo, né? Porque o começo é punk. Não existe zona perfeita para quem tá empreendendo, mas. Não, nunca existe. Mesmo você querendo se organizar e tal, tipo, cara, eu ganhei um bônus plus, né, na Ambev e tal. Falei, agora é a hora, eu tenho dinheiro aqui para me manter um ano. E, cara, levei um monte de carteirada no caminho, tipo, a sócia que ia continuar investindo, que ia sair, não sei o que. Cara, muda tudo. Então, assim, não existe zona de conforto ou zona bem planejada, porque a vida é isso, né? Então, não tem como você, por mais que você super se planeje, assim, é sempre E eu tinha risco. muita necessidade de esperar alguém para ir junto comigo. E aí um tio meu falou assim, cara, sabe quando vai dar certo? Quando você entender que tu tem que ir sozinha. Aí eu ficava, como assim? Não tenho. Ele, cara, vai sozinha. Mas engraçado, alguém tá falando comigo outro dia. Não existe faculdade de negócio, não existe faculdade de como empreender, né? Porque, cara, é vivendo, é real, vivendo. É muito isso. Vou fazer administração de empresas. Tipo, cara, vou fazer uma pós, house. Cara, é fazendo, né? Então não tem muito. E eu achava que eu precisava de mais certificado, assim. Eu fiz um MBA em marketing, fiz um MBA não sei o que lá. E aí teve uma pessoa que falou pra mim assim, cara, tu não precisa mais de diploma não, tu sabe, né? É só tu botar a cara. E eu falava assim, não, eu tinha muito medo, assim. Porque você olha pra fora, o mundo é muito grande, né?